A quarta parede. É uma parede imaginária situada na frente do palco do teatro, através da qual a plateia assiste passiva à ação do mundo encenado. É com essa premissa que a gente curte e ovaciona o 7º episódio de WandaVision, que mais uma vez impressiona, revela muitas coisas e principalmente traz grandes referências dos quadrinhos e de primeira. Quer saber mais? Fica de olho aí no vídeo que eu te conto tudo. Bora! Ei, você aí que está me assistindo, meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Seja muito bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. Aqui a gente fala de nerdices, de super-heróis, das adaptações, de quadrinhos, de tudo que a gente gosta de falar dentro dessa vertente. E para dar aquela força, aproveita aí para deixar a sua inscrição aqui no canal, dá um clique no like, ative aí as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, porque o hype agora é WandaVision e hoje nós vamos falar do 7º episódio que está trazendo grandes surpresas como sempre. Tudo aquilo que a gente tinha certeza foi completamente desconstruído e algumas transformações muito aguardadas aconteceram nesse episódio. Então, atenção, se você não gosta de spoilers, esse não é o momento para você estar aqui, mas se você não se importa com isso, vem cá, vamos começar. A gente abre o episódio com a Wanda quebrando a quarta parede, como a gente mesmo abriu o vídeo aqui. E é um momento bem bacana, que parece que a gente se coloca na posição de uma espécie de psicólogo da Wanda. Mas na verdade ela está entrando num momento de um surto, um descontrole completo, onde ela não tem mais praticamente domínio daquela construção que supostamente ela fez. Então, em uma das falas da Wanda, ela diz o seguinte... ela, bem num clima de monólogo, ela diz o seguinte: deixamos nosso medo e raiva nos dominar intencionalmente e expandimos e criamos um mundo falso em nossas mentes. E nesse momento, como vocês estão vendo aí, aparecem os oficiais da SWORD sendo devorados aí pelo Rex, que avança, justamente dando continuidade ao que aconteceu no episódio anterior. E então nós temos aí uma Wanda Maximoff que já não aguenta mais a rotina da mãe Wanda, né, que ela é, e também pela ausência do Visão, que praticamente assume a sua separação, por assim dizer, da rotina da Wanda. E aqui a gente tem a Wanda contemplando justamente esse momento em que ela não tem mais controle das coisas. Então o Billy e o Tommy comparecem lá no quarto dela, que é justamente depois do Halloween e todos aqueles eventos que nós acompanhamos no episódio 6, e eles falando que, mãe, está acontecendo alguma coisa estranha, os nossos jogos estão se transformando, né? E nesse momento ela meio que constata que ela ainda está com a roupa do que aconteceu no Halloween, que simboliza ainda uma lembrança de uma noite não tão agradável. E ali a gente vê o porquê que os gêmeos foram falar com ela. Eles estão jogando Nintendo, e então aos poucos ele vai se transformando, regredindo nas plataformas de game, chegando até o Atari, e no finalzinho ele se converte para as cartinhas do Uno. Eu não sou um catedrático aí de videogames, nem do universo dos games, mas pelo pouco que eu sei, se eu não me engano, acho que a Nintendo, antes de ser a potência que ela era, eles promoviam bastante os jogos por cartas. E acredito que isso, claro, foi uma grande homenagem da Marvel, que foi muito caprichosa nesse sentido. E quem está muito atento a esses detalhes percebe, né? Aqui vocês contemplam então os garotos com as cartinhas de Uno. E aí a gente vem a abertura do episódio da semana, que inclusive já anuncia ser o último visual, o vislumbre episódico que a Wanda cria dentro desse espaço que ela desenvolveu. E ali a gente vê esse trecho na abertura, na vinheta do episódio, dizendo: eu sei o que você está fazendo, Wanda.
isso passa muito rápido, num flash bem rápido durante a vinheta do programa, né? E fica a pergunta, quem sabe o que ela está fazendo? Quem é a pessoa que conhece os bastidores do que está acontecendo? Será que será que é a Darcy que deixou essa mensagem para ela? Ou a própria Monica Rambeau? Enfim, fica uma pergunta, ou até mesmo o poder que muito provavelmente controla a Wanda para que ela crie toda essa realidade alternativa em Westview. E aí a gente encerra essa abertura com esse calendário, lembrando inclusive esse número 10 que aparece aqui, a data do dia 10, numa quinta-feira, perdão, numa sexta-feira, foi quando o casal, o senhor e a Sarah Hart, visitaram a Wanda e o Visão no primeiro episódio. E aí, inclusive, um colega meu até falou que, nossa, Alexandre, vai ter um episódio aí da Wanda que foi comentado antes de estrear, que seria uma homenagem a The Office. Então foi justamente esse episódio que, inclusive, tem essa característica, né? Então a gente entra para dentro da casa da Wanda para a gente entender o que está acontecendo na rotina. Ela desce do quarto, os gêmeos não entendem nada, ela tá meio surtada, meio que não tá ligando porque se eles vão brigar um com o outro por causa de videogame, se eles vão fazer uma zoeira na casa, ela não tá ligando. Ela não está, atenção nisso, ela não está dando atenção para os gêmeos. E isso é um problema. Nos quadrinhos, a Wanda, a gente sabe, né, que ela conseguiu projetar, os gêmeos são um construto da realidade que ela promoveu para si mesma. Só que os gêmeos só existem a partir do momento que ela dá atenção para a existência deles. Se ela não fizer, muito provavelmente ela pode perder o controle disso. E isso nos quadrinhos resultou numa situação muito, muito difícil dentro do universo da Wanda, né? Ela perde o controle por sumir os filhos dela, mas enfim. Aqui a gente tem uma referência direta de Guerra Infinita. Vocês estão vendo aqui Sugar Snaps. Snap, para quem não sabe, parafraseia a ideia de estalo. E estalo está ligado diretamente ao Thanos. O Snap, inclusive, foi citado na série quando a Monica Rambeau e todas as outras pessoas voltaram a partir do Snap, do estalo do Incrível Hulk em Vingadores Ultimato. E aí a Wanda entra mais ainda em surto, porque ela percebe que as coisas dentro da casa também não estão mais ganhando a forma e o controle que ela tinha. E começa a se borrar, mudar. Televisão que é de televisão de LED, de repente vira de tubo, e enfim, tudo começa a mudar. A escada da casa muda, praticamente a arquitetura, todos os ambientes, os objetos que ela está tirando da geladeira estão se transformando, enfim, está num colapso total. E obviamente os gêmeos sentem isso. O que está acontecendo com você, mãe? E ela disse, eu não sei, eu não quero saber, tipo, mais ou menos assim, eu tenho raiva de quem sabe, não tô ligando hoje para mais nada, não quero falar de nada, enfim. Ela se anulou completamente do que estava acontecendo ali. E então, acontece que a Agatha Harkness, como sempre, de uma forma muito mágica, aparece e se predispõe a cuidar dos gêmeos, e ela diz assim, baixinho, ainda bem que eu cheguei na hora certa, que estava claro que a Wanda não tinha mais controle de absolutamente nada. E ela oferece estadia para os gêmeos na casa dela. E é engraçado que tem nessa cena, a Agatha tá lá falando assim, eu adoro crianças, né? Que vontade de morder. Aí corta para essa cena aqui e ela diz assim, eu já mordi crianças uma vez. E fica um clima como se ela fosse uma canibal, né, devoradora de crianças. Fica bem pesado isso daqui. E aí a gente vai pro Hayward. E o que acontece, né, depois que a Wanda surtou no último episódio, depois que o Visão tentou sair do Rex, depois que o Rex ampliou, devorou o Visão de volta, devorou muita gente da SWORD, devorou inclusive a Darcy Lewis pra dentro do Rex, e ficou aí a pergunta, né, o que fazer? Bom, nos episódios anteriores, nós tivemos uma revelação que a própria Darcy, depois de quebrar os firewalls de dentro da SWORD, descobriu que o Hayward tinha planos dentro de um projeto chamado Projeto Catarata.
Catarata, para quem não sabe, é aquela... É como se fosse uma deficiência, mas é um embaçamento na visão que carece de cirurgia e tudo mais. E esse projeto Catarata, metaforicamente, ao meu ver, dá-se a entender que vamos desanuviar a visão, vamos deixar as coisas mais claras com a visão. Obviamente, a palavra visão está muito forte aqui. E sim, o conceito desse projeto Catarata era utilizar o Visão como uma arma controlada pela SWORD, muito provavelmente, para acessar, enfim, segredos, talvez, conhecer um pouco da natureza do próprio Ultron e muitas outras coisas, e servir inclusive como uma arma, por assim dizer, para a própria SWORD. E aqui a gente tem o agente Wu descobrindo isso depois que a Darcy conseguiu quebrar o firewall, inclusive dos projetos que a SWORD tinha para fazer essa transformação do Visão em uma arma. E aí a gente vem com aquela pergunta que ficou no ar quando encerramos o episódio 6. A Monica Rambeau disse que ela encontraria alguém no topo da colina próxima ali do Rex para ajudá-la a conseguir entrar de volta no complexo lá que a Wanda criou e de uma forma mais segura. E essa amiga dela era uma engenheira aeroespacial. A especulação é que teríamos alguma referência direta do Quarteto Fantástico, porque sim, dentro desse universo fantástico, principalmente agora que a SWORD é uma realidade, quando se citam astronautas, engenheiros aeroespaciais, são exatamente personagens que estão formatados dentro dessa característica. E os 4 aventureiros do espaço mais qualificados dentro dessa característica são Sue Richards, Susan Storm, Reed Richards, Ben Green e... caramba, esqueci o nome do Tocha Humana. Quem lembrar aí, Johnny Storm, lógico, Johnny Storm. Mas coloca aí também pra gente ir trocando ideia. Então a gente achava que essa engenheira aeroespacial talvez fosse a própria Sue Richards, ou até mesmo apareceria aí, quem sabe, o John Krasinski. Mas se for pensar bem, galera, a Marvel ela é muito cuidadosa nesse sentido e eu acredito que não dá para entregar o ouro de cara. É muito rápido de se entregar personagens tão importantes que já tiveram seus nomes tão desgastados no cinema, principalmente pela Sony, né, pela Fox, perdão, e acabaram jogando no ostracismo personagens que são praticamente os pilares do que se conhece de super-heróis dentro do universo Marvel. E aqui, finalmente, a gente vê que não é o Reed Richards, e eu agradeci que não fosse assim. E chegou a revelação, na verdade, é uma nova personagem, ela não faz parte do universo Marvel, mas ela foi introduzida aqui, até talvez, quem sabe, como uma ponte de ligação para futuras conexões para personagens importantes, e talvez ela ganhe também a mesma importância, assim como o próprio agente Coulson, né, em Vingadores, que também era um personagem que não existia e foi inserido dentro do universo. E a gente tem aqui a Major Goodner, que é interpretada pela atriz Rachel Thompson, né? E a função dela de encontrar a Monica Rambeau lá no alto era uma só: conseguir o subsídio necessário para que ela conseguisse atravessar o Rex sem problemas e que não fosse exposta à radiação mais uma vez. E aí nós somos introduzidos a esse veículo, que é um veículo espacial muito bacana. Talvez a gente veja esse modelo em futuros filmes da Marvel, principalmente em filmes que envolvam explorações espaciais por nossa parte, quem sabe até do próprio Quarteto Fantástico. Então ela recebe esse veículo que está totalmente preparado para atravessar esta nova camada que foi introduzida pela Wanda. Não sei se vocês se recordam, mas no episódio 6, quando a Wanda surta, ela amplia o Rex, como eu disse em alguns trechos aqui do vídeo, e ele ganha uma espessura maior. A parede que faz a delimitação de Westview ganhou uma espessura maior e mais radiação que está sendo colocada ali. A única pessoa que conseguiu atravessar 2 vezes, entrando e sendo expulsa, foi a Monica Rambeau, que inclusive já foi citado na série, que ela teve, inclusive para a própria Darcy Lewis, que ela teve as suas células alteradas molecularmente depois de ter feito essa travessia 2 vezes. Então era algo preocupante. Então a Monica Rambeau se
enche de coragem, assume o volante do veículo e vai para cima da parede do Rex. Chegando lá, ela não consegue, o carro fica totalmente destruído, totalmente não, ele é reescrito dentro daquela realidade que o próprio poder daquele espaço faz. E então, num ato de coragem, como vocês estão vendo aqui, a Monica Rambeau joga o seu capacete para fora e fala o seguinte: não quero saber, agora eu vou entrar e vou tentar ajudar a Wanda. E ela, mais uma vez, entra no Rex, que é uma cena linda, linda demais. E então, nesse momento, meus amigos, a gente vê o que se esperava, o que já se sonhava quando a gente assistiu Capitão Marvel. Quando eu vi a Monica Rambeau a primeira vez, eu falei, cara, como será que vai ser a chegada da Photon dentro do MCU? De que jeito que eles vão fazer? E aqui, neste momento, na travessia dentro do Rex, ela consegue rearranjar mais uma vez as suas moléculas. E dentro, na travessia, olha só que bacana esse trecho aqui. Dentro da travessia, ela começa a se encontrar com todas as personalidades que foram perpassadas durante os outros episódios de WandaVision até ela ser expulsa de dentro do Rex, né? E essas falas de todas as personagens que ela vivenciou começam a conflitar com ela. E aos poucos a Monica Rambeau vai tentando dominar tudo isso para tentar se organizar mentalmente e não se deixar levar por todo aquele domínio que já é proposto pelos poderes da Wanda ali dentro. E então ela, com muito esforço, atravessa o Rex, e quando ela chega do lado de fora, olha os olhos dela, cara. É a Photon que acabou de nascer, e nesse momento os olhos dela, desse jeito, com esse aspecto luminescente, ela tem a capacidade de enxergar toda a energia que perpassa por qualquer tipo de linha condutora no ambiente. É muito legal a gente ver o nascimento de uma das maiores personagens super-heroínas do universo Marvel e que já foi líder dos Vingadores muitas vezes. É pau a pau com a Capitã Marvel e, velho, sem contar que tem muita história ainda, né? A gente sabe que na série foi citada a Capitã Marvel para ela uma vez e se percebe que existe uma rivalidade, uma rincha, uma coisa que ficou, uma lacuna que ficou no passado para ser resolvida. E é muito provavelmente que a gente veja essa lacuna sendo resolvida lá em Capitã Marvel 2 e não agora, porque não ficaria muito, precoce da gente falar. E claro, o nome Photon tem origem. Isso aqui é uma falha minha muito grande. No começo da série, no terceiro episódio, no quarto episódio, quando a Monica Rambeau volta do Snap, né, do Hulk, quando ela se rearranja molecularmente e volta até a Sword, ao passar pela entrada junto com o Hayward, tem uma menção a Maria Photon Rambeau, que era justamente o nome Photon que ela colocava no seu caça quando fazia as missões com a Capitã Marvel, com a Carol Danvers, né? Legal demais a gente ter essas peculiaridades sendo apontadas aqui, justamente para valorizar ainda mais a importância de uma das maiores super-heroínas do universo Marvel. E aí a gente entra para o que aconteceu com todo o complexo da Sword, que foi devorado pelo Rex no momento que ele foi ampliado pela Wanda. E aí a gente vê o Visão todo reconfigurado, reestruturado, encontrando com a Darcy, que tá como uma escapista, como se fosse uma Houdini, falsa Houdini, de um circo, que acabou se transformando em circo, né? Toda a instalação da Sword no momento que foi reescrita a realidade ali, né? E ela, claro, quando o Visão se aproxima dela, ele não leva jeito, ele é muito inocente. Então quando ele se aproxima dela, ele fala assim: você e eu, a gente se conhece, você não se lembra de mim? E ela toda amarrada ali com correntes e tal. Eu e você trocamos olhares, houve um entendimento entre nossos olhos. Pronto. Ela achou que era um chaveco, soltou da corrente, saiu correndo, sem querer papo com o Visão, e o Visão correndo atrás dela. E o bacana é que ela realmente estava dominada pela realidade que ela foi inserida e perdeu as faculdades mentais por conta de ter sido redesenhada dentro desse contexto.
Então o Visão, com muita calma, faz o que ele fez junto lá do Norm, né? E ele consegue destravar o pensamento da Darcy, e ela percebe como aquele contexto realmente mudou completamente depois que tudo aconteceu. E ali ela resolve ajudar o Visão, e eles roubam um caminhão do circo para que eles pudessem chegar até Westview e dar tempo de fazer alguma coisa, de ajudar a Wanda. E o bacana é que a Darcy coloca algumas coisas bem claras aqui. Que o Visão, ele tá sem memória. Ele tá completamente sem memória. Ele não sabe o que existia da vida dele antes de Westview. É como se nunca tivesse passado pela vida dele Vingadores Ultimato, Era de Ultron, Vingadores Guerra Infinita. Como se nada disso tivesse acontecido. Tudo foi sumiu. Como o Snap, né? Como se o pensamento dele tivesse todo desaparecido. E a Darcy conta tudo isso pra ele. Principalmente é bacana fazer essa observação, porque para quem às vezes de tantas coisas que a Marvel já apresentou e deixa passar, ela recobra a memória dele, contando sobre como foi o evento do Ultron, que ele queria fazer um genocídio global, matar todo mundo para imperar com as máquinas, né? Meio pensamento meio Matrix, e também a importância do amor dele com a Wanda, que era importante ele manter. E detalhe, fez uma alusão ao Homem de Ferro também, dizendo que antes dele ser Ultron, ele era uma inteligência artificial denominada Jarvis. Muito legal a gente repor alguns pontos que ficaram para trás. E então, do nada, no meio do caminho, fica surgindo semáforos impedindo que eles cheguem lá em Westview, como se alguma força extrema maior que eles tivesse de uma certa forma vendo que eles tinham a intenção de ir para lá e descobrir, desvendar tudo, abrir a mente da Wanda e acabar com toda a farsa de Westview e provavelmente a pessoa, a criatura ou a entidade ou a própria Wanda, vocês veem como é confuso? Se estiver dentro desse contexto, não quer que nada disso seja desfeito. Então, o Visão vê que não vai ter jeito, ele sai voando pelo caminhão e atravessa o metal e deixa a Darcy para trás. E aí, meus amigos, entra mais uma vez os clássicos comerciais de WandaVision. Esse comercial é o comercial que fala de Nexus, uma espécie de antidepressivo que, cara, ele já tem um contexto de antidepressivo que praticamente é o que está vivenciando a Wanda agora. Ela está num momento assim difícil, que não está se encontrando e tudo mais. E aí, dentro dos quadrinhos, aí vem mais uma referência, desculpa o termo, foda. Nexus tem uma ligação direta com o Homem-Coisa. Pô, Alexandre, mas que troço é esse de Homem-Coisa? Bom, o Homem-Coisa, vocês vão falar, ei, mas essa Marvel é copiona. Não é. Na verdade, existe uma disputa, né? Mas enfim. O Homem-Coisa, ele é como se fosse uma versão 2 do Monstro do Pântano da DC, né? E o Homem-Coisa, ele vive nos Everglades, né? Não sei se vocês ouviram falar, acho que é na Califórnia, se eu não me engano. E lá é um pântano, e nos Everglades existe, dentro do universo Marvel, um portal defendido pelo próprio Homem-Coisa, que é o Portal Nexus. O Portal Nexus, ele dá acesso para todas as realidades e mundos paralelos possíveis dentro do universo Marvel, né? E é um lugar assim que é de acesso para poucos. E, aliás, isso é uma possibilidade, se for fazer a alusão aqui. O Nexus tem essa propriedade dentro do universo Marvel. Mas Nexus não única e exclusivamente tem este sentido aqui. Nexus também tem uma ligação direta com seres Nexus, intitulados como seres Nexus, que são criaturas que possuem o poder de alterar as probabilidades. Existem vários seres Nexus no universo Marvel, e a Wanda, obviamente, é um deles, e a gente já sabe disso, e é sensacional. Então, meus amigos, nós entramos para um ápice onde a Wanda perde a linha, porque a Mônica Rambeau finalmente
consegue entrar na casa dela no momento em que ela estava mais fragilizada, onde as coisas estavam todas anuviadas. E ela tenta dizer para Wanda que tudo aquilo que está acontecendo com ela não é verdade, alguém está fazendo aqui com ela, e a Wanda já tem o ranço do último encontro que elas tiveram e ela reage. Ela usa os seus poderes e coloca a Mônica Rambeau no alto, que tenta a toda forma fazer com que ela escute e que ela entenda o que realmente está acontecendo, mas a Wanda está completamente tomada por aquela cegueira. Talvez essa cegueira seja uma catarata, por assim dizer, se for pensar de uma forma mística, para o que ela está vivenciando aqui, né? Esse conceito catarata que o Hayward colocou cai muito bem para essa realidade aqui. Então, nessa discussão, a Mônica fala, não vou embora, e não adianta você fazer isso comigo, que eu não vou embora. E ela tenta de toda forma fazer com que a Mônica vai de alguma forma, obviamente a gente já sabe o porquê, a Mônica resiste. E então, Super Hero Landing, né? Se o Deadpool estivesse aqui, ele ia falar isso, com certeza, o famoso pouso de super-herói, quando a Mônica Rambeau não se deixa render pelos poderes da Wanda, fazendo até com que a Wanda fique desacreditada, porque ela achou que nada daquilo seria possível, porque a poderosa ali dentro é ela. Então ela enfrenta, a Mônica Rambeau enfrenta a Wanda, e cara, engraçado que ao redor delas, eles estão numa vizinhança. As pessoas que estão saindo das casas presenciam tudo aquilo. E o carteiro, inclusive, está passando ali naquela hora. Aliás, se eu voltar aqui, vocês vão ver o carteirozinho aqui, ó. Aquele que apareceu desde os primeiros episódios. Ele presencia tudo. E todos os moradores que estavam ali também. E tudo é aceito da forma mais natural possível. Ou seja, são os domínios da Wanda. E é legal, uma coisa que eu estava até pensando aqui. Vou fazer um retorno nos episódios, no episódio anterior. Vamos voltar para o Halloween. Vocês se lembram quando o Visão estava retornando? Ele estava assim descobrindo tudo que estava acontecendo dentro daquele contexto. Então, galera, ele meio que percebeu que para além dos limites de Westview, existe uma falha no controle que a Wanda tem. E é justamente essa falha que faz com que as coisas fiquem num fio bem peculiar. As pessoas não ficam paralisadas, sem poder reagir. É como se todo mundo ficasse um zumbi ao comando da Wanda. É um negócio super interessante. E então, meus amigos, é nessas horas que a gente vê a Agatha Harkness, que finalmente ela chega para poder tirar a Wanda daquele contexto, e aí a Mônica Rambeau fica a ver navio, sem poder fazer nada. É como se a Agatha Harkness, de alguma forma, acalmasse a situação, e a Mônica, obviamente, por não conhecê-la, não reage, deixa seguir adiante. E então, a Agatha, ela convida a Wanda para ir para sua casa. Só que chegando lá, ela percebe que os gêmeos, como havia sido combinado desde o começo, os gêmeos não estão lá. Então a gente é introduzido a um ambiente, galera, que, francamente, eu não esperava. Não esperava mesmo. A Wanda, ela fica preocupada porque a Agatha fala assim, os seus filhos estão lá embaixo, no porão, brincando. E ela vai até o porão. Quando ela chega lá, galera, é muito bacana porque a gente vê umas raízes que lembram bastante, sabe? Não vou nem dizer, lembra por conta de muitos filmes que a gente assistiu com esse aspecto infernal e tudo mais. E quando ela entra lá, a gente vê que todo o ambiente é como se fosse uma catacumba, com colunas e tudo mais, né? Um lugar bem estranho, bem sombrio, bem místico. E a gente vê que tem algumas prateleiras com umas coisas, umas figuras meio infernais, uns símbolos demoníacos assim. E aí a gente se aproxima das teorias que a internet não para de falar. Quem sabe nós tenhamos um demônio, talvez aqui, muito conhecido, o Mephisto, quem sabe, né? Mas aí a gente entra pro que realmente acontece. A Agatha Harkness, ela se revela.
como a grande vilã da série, e ela fala assim pra Wanda: você achou que você era a única garota mágica por aqui? E é engraçado que aí começa uma musiquinha mostrando todo o contexto da Agatha Harkness, inclusive essa cena aqui, que tem uma hora que a Wanda tá falando e de repente quem tá, como se fôssemos nós, né, entrevistando a Wanda, fala, e aí a Wanda reage: mas você não era pra falar nada, era só eu, e quem fala é ela, a Agatha Harkness. E aí ela se revela, vem a introduçãozinha, mostra essa cena inclusive dela controlando o corpo animado do Pietro, né, como se ela tivesse reanimado ele, e ali mostra também ela chegando na casa da Wanda. É muito engraçado como a forma como a Marvel introduziu isso daí. Foi peculiar, foi engraçado e ao mesmo tempo sombrio. Mostra também o Festival de Talentos, quando ela manipulou todos os acontecimentos por lá. E finalmente ela controla a Wanda com uma espécie de poder, uma aura meio roxa. E a gente vê o controle da Agatha Harkness nos olhos da Wanda. Então a gente vê que tem alguma coisa aí, né? E o mais interessante é isso. Surgiu este livro aí, um livro negro que tem essas características, né, dentro desse visual. E o legal é que o único livro que eu vi místico que envolve, aliás, mais do que um, isso inclusive é dos quadrinhos, um dos livros que eu conheço que fazem parte dentro desse contexto, é o livro de Cagliostro, né, que é oriundo lá do Doutor Estranho, que tem todas as trajetórias do grande mago Cagliostro, que ao longo de sua história foi escrevendo esse livro com um pouco de experiências pessoais e um pouco de experiências de misticismo que ele vivenciou e compilou no livro, até ele se tornar um dos objetos de desejo de tudo que é organização dentro do universo Marvel. E ele também já apareceu na série Agents of S.H.I.E.L.D. Ele foi conhecido como o Darkhold, né? Um livro que dá acesso a mundos etéreos e tudo mais, né? E aqui em WandaVision a gente teve essa aparição. E o detalhe, né, cara? O detalhe, assim, dentro de um ambiente como esse, cara, a esfera demoníaca é muito forte, mas muito forte. E eu vou dizer pra vocês, muitos demônios podem ser os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Talvez a própria Agatha Harkness não seja a grande vilã nesse processo. Talvez ela seja apenas a secla do grande demônio que realmente está fazendo a manipulação de tudo isso. E aí a gente viaja entre alguns deles. O Pesadelo. O Pesadelo, ele é líder do mundo obscuro do Pesadelo. E ele atormenta os humanos, os heróis, por um longo tempo nas histórias em quadrinhos, né? Ele costuma entrar no sonho de uma pessoa durante o sono, obviamente, e ele manipula com medos, traumas, e ele faz com que, após as pessoas acordarem, que elas fiquem dominadas por ele, apesar dentro desse contexto, né? Ele se alimenta das energias psíquicas do sono das pessoas que dormem, e para ser derrotado, o hospedeiro tem que ser mais forte e dominar o seu próprio medo, e exatamente assim que eles conseguem derrotar. Lembra bastante uma versão aí do Freddy Krueger, né? Aí a gente tem o Shumagorá, né? O Shumagorá, ele é um ser interdimensional. Ele é como se fosse um demônio composto de 100% poder. Ele é absolutamente poder, né? Ele é um dos seres que tem o poder do caos. O poder do caos diretamente ligado à Wanda. É quase imparável, né? Quase uma criatura onisciente, onipresente, onipotente. E ele é capaz de estender o seu alcance através das barreiras dimensionais, ou seja, entra dentro dos domínios do Doutor Estranho. Talvez ele seja a grande aparição em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Por causa da sua extensão de poder através do universo, os humanos não foram capazes de enxergar a sua forma real. Ele aparece como uma forma de olho gigante, com tentáculos,
e que teriam uma bola de energia que destrói completamente toda e qualquer realidade, além, claro, de poder destruir galáxias inteiras, sendo isso bem temido pelos ou por outros demônios. Imagina uma criatura que vai ser temida por muitos outros demônios. O cara tem que ser muito, muito fodão. E ele, né? O Mephisto, meus amigos. O Mephistófeles, que já apareceu aí no Motoqueiro Fantasma e tudo mais, e agora tá aí no páreo para ser a figura que tá dando conta de tudo isso que tá acontecendo. Aliás, ele é o mais próximo. Porque assim, se os gêmeos desapareceram, meus amigos, se a gente for seguir os quadrinhos efetivamente, então nós temos uma brecha aí. Se realmente for o Mephisto, se os gêmeos sumiram, é muito provavelmente que a gente veja cenas dantescas, coisas assim que são extremamente fortes. Não sei nem se a Disney vai topar que faça isso. Se topar, aí sim a Disney ganhou a minha moral. Porque o Mephisto, como se sabe, os gêmeos só nasceram porque eles são fragmentos da alma do Mephisto. E uma vez a alma dele fragmentada, ele precisa dos pedaços para se recompor, né? Então, para se recompor, obviamente ele vai precisar da figura viva dos gêmeos. E tem uma cena nos quadrinhos, eu esqueci de colocar aqui para vocês, em que mostra o Mephisto se recompondo. E os braços dele são exatamente os gêmeos, só que aqui os gêmeos são pré-adolescentes, nos quadrinhos são bebês. Então você vê os braços do Mephisto como dois bebês, é um negócio absurdo. Então assim, o Mephisto ele é um demônio que tem um amplo conhecimento de ocultismo, obviamente, poderes sobrenaturais que aumentam muito mais a força dele, desafiou inclusive o Hulk. Olha que folgado esse cara. Ele é trapaceiro, ele é perigoso, ele toma as almas das pessoas que se oferecem, é o famoso ceifador de almas. Ele fez o contrato com ele e você vira Motoqueiro Fantasma ou coisa muito pior. Além disso, ele é um metamorfo, ele é capaz de se transformar em qualquer coisa que ele quiser. Então, pode estar andando do seu lado aí o Mephisto, né? Com o desejo de tomar as almas tem sempre esse desejo de tomar as almas de tudo, principalmente as dos heróis. Para ele ter sucesso de possuir essas almas, elas precisam estar corrompidas, como era o caso do Johnny Blaze, né? O orgulhoso e tudo mais, o que torna seu desejo difícil de alcançar. Então, assim, aparentemente, nem todo mundo está corrompido. Ele precisava das almas do planeta inteiro. Imagina o banquete que seria para ele, mas nem todo mundo é corrompido. O que torna fácil de derrotar o Mephisto é que quanto mais longe ele fica do reino dele, menos força ele tem. Talvez ele esteja drenando força da Feiticeira Escarlate ou da própria Agatha Harkness. Porque a Agatha Harkness, galera, nos quadrinhos ela não é vilã. Muito pelo contrário. A Agatha Harkness ela foi até babá do filho do Reed Richards, né? Então não faz muito sentido a gente ter a Agatha Harkness revelada como uma grande vilã. Eu acredito que ela inclusive seja manipulada na série. Não duvido que isso aconteça, até porque nada, tudo isso ainda é uma grande pergunta que ficou no ar. Mas enfim, vamos esperar as coisas acontecerem pra gente ter certeza de tudo. Mas vocês acham que vai acabar aqui no Mephisto? Pode esquecer, porque a Marvel, o que mais tem na Marvel é demônio para pilhar a cabeça dos heróis e de todo o universo, de toda a humanidade. Temos ele, Ukton. Ukton, cara, deixa eu até ver aqui a minha colinha para vocês. Ukton, ele é um demônio muito foda. Ukton, ele é o demônio mais poderoso de todo o universo Marvel. Ele é uma espécie de deus ancião que governou planetas por milhões de anos e ele se transformou num demônio pela sua sede insaciável por poder. Olha só a magnitude dessa criatura. Ele é mestre do ocultismo e aí vem a questão que deixa todo mundo na pilha. Ele é mestre do ocultismo e ele é o autor de quem? Do Darkhold, desse livro que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? O livro com todas as magias do mal. E ele criou os demônios mais conhecidos do universo, né? Ele é praticamente ele é uma força onisciente, onipresente, né? Então assim, num momento de ameaça da destruição total, que praticamente foi um ápice para a existência dele,
isso não impediu que ele libertasse as forças das trevas, né? E que tudo isso fosse espalhado pela Terra ao longo do tempo, né? E aí, mas tem um problema não, tem uma solução, né? Por sorte, a Terra está protegida do seu alcance, devido às barreiras criadas por Gaia, que é a deusa que representa a própria figura da Terra, né? Então, ainda bem que a gente ainda tem a proteção dessa figura superior. E eu tô acreditando esse destaque pro Tom, porque o Tom, além de tudo, ele fez algo que foi apresentado em WandaVision e principalmente é originário dos quadrinhos. Essa cena aqui. Ele possuiu o corpo do Pietro e a partir dali fez o que tinha que fazer, e é legal que isso é referenciado aqui em WandaVision, né? Essa aqui é uma das cenas que o Tom assume o corpo do Pietro. Então, cara, de todos esses demônios, eu descarto completamente, pelo menos o Shumagorá. Eu acho que agora não vai ser a hora dele aparecer, né? Seria muito absurdo tacar um Shumagorá, uma criatura de um olho cheia de tentáculos dentro de WandaVision. Duvido que eles façam algo assim. Mas o Tom e o Mephisto, bem provável. Quem sabe até o próprio Pesadelo, que ele também está num par de todos eles. Então vamos tirar só o Shumagorá, beleza? Então estamos aí dentre esses três, mas todos deixaram pistas. O livro, Tom. O Mephisto, por ter essa dominação, e os gêmeos aí, né? São pequenas partes que compõem origens desses demônios, né? O livro com Tom, os gêmeos com a fragmentação da alma do Mephisto e o Pesadelo pela dominação mental. E aí o episódio termina, só que desta vez nós temos uma cena pós-créditos. Finalmente a gente vê a Mônica Rambeau, depois do que ocorreu e tudo mais, circundando a casa da Wanda, e quando ela abre o porão, ela dá de cara com as ranhuras, com as raízes, né, das árvores demoníacas que estavam ali, e ela vê aquilo, fica estarrecida, e ela é surpreendida na sequência pelo Pietro. E aí fica a pergunta, será que é o Pietro mesmo, ou a gente vai seguir alguns desses conceitos que foram apresentados aqui? Galera, tá simplesmente demais, eu vou dizer para vocês. As teorias são as mais absurdas possíveis, e eu vou dizer, eu quero mais que tudo isso se confirme e que se confunda a cabeça da gente mesmo. WandaVision tá trazendo assim um ponto alto pro universo Marvel, e principalmente agora depois dessa propaganda do Nexus, isso abre o caminho pro multiverso de uma forma potencial. Caramba, se realmente a gente for seguir o que está sendo nos quadrinhos, se realmente a gente for lá pro Everglades e entrar pelos portais que o Homem-Coisa protege, já é um caminho. Ou então, podemos seguir esse outro formato, que inclusive está apresentando a Wanda como ela é realmente nos quadrinhos, como um ser Nexus, um ser que canaliza as energias do universo e consegue controlar as probabilidades. Cara, eu vou falar, tá demais. Eu quero mais é que isso aumente ainda mais com essas dúvidas, porque agora tem um detalhe. O episódio dessa vez teve uma cena pós-crédito, né, se a gente for parar pra pensar. Não teve nenhuma cena pós-crédito. Duvido que você que assistiu o WandaVision, duvido que, assim como eu, não ficou lá adiantando os créditos para ver se no finalzinho de cada um tinha um aviso do que viria no próximo. Mas não tinha, nunca tinha. Tirando esse. Se vocês forem parar para pensar, todos os episódios que efetivamente poderiam ser classificados como uma história dentro da Wanda já se passaram. A própria Darcy fala isso pro Visão quando eles estão lá no caminhão. Poxa, cara, eu tava acompanhando a série, ela mesma quebra a quarta parede. Eu tava acompanhando a série de vocês e vi o quão importante é você, Visão, amar a Wanda. Vocês precisam se encontrar, vocês dois juntos são fortes, né? E é muito bacana isso, cara, porque elevou as possibilidades do universo Marvel a um nível muito maior.
muito maior. Então agora a gente já tem a certeza de que o multiverso está entre nós e a gente tem certeza de que a partir de agora, depois desses episódios todos em que a Wanda viveu esse sitcom, finalmente chegamos num limite onde não há mais o que imaginar. Já chegamos aos anos 2000 da série e a partir daqui em diante é a treta com Thanos, é tudo o que aconteceu depois. Então, o que virá? Então, vocês podem esperar algo que, inclusive, eu concordo com muita gente aí. É bem provável que os próximos episódios de WandaVision tenham um pouco mais de duração. Um tempo quase parecido com... proporcional a um tempo de filme, entre aspas, né? Serão episódios quase cinematográficos, por assim dizer. Então, se preparem, que vão ter respostas bem pesadas a partir de agora nos próximos episódios. O episódio 7 deu essa entrada e a partir de agora vem chumbo grosso em WandaVision. Mas antes, eu quero saber de você o que é que você achou desse episódio e eu quero que você diga aqui nos comentários, beleza? Que tem muita coisa ainda pra gente discutir. WandaVision tem muito chão, galera, e vai abrir grandes portas pro universo cinematográfico. Eu agradeço a você que ficou até aqui me acompanhando e aproveita e se inscreva aqui no canal, beleza? Um grande abraço, galera, para todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!